Fala galera, olha só, no vídeo de hoje a gente vai falar um pouco sobre a oração subordinada substantiva e também a oração subordinada adverbial, adjetiva. Mas antes de começar, já vai se inscrever no canal ativando as notificações e também não esqueça de dar seu like. Assim o YouTube entende que você gostou e a partir daí ele começa a divulgar para outras pessoas. Olha só, quando falamos pessoal de orações subordinadas, a primeira coisa que a gente deve entender é o seguinte, ó. Se eu pegar mais espaço aqui, que eu vou ter a caneta aqui. Vou ter a oração, a oração subordinada substantiva, a oração subordinada adjetiva e a oração subordinada adverbial. Olha só, quando falamos de orações subordinadas, falamos da oração subordinada substantiva, da oração subordinada adjetiva e a adverbial. Hoje falaremos apenas da substantiva e da adjetiva. Mas você pergunta, Gustavo, qual o processo que se tem antes de chegar até essas orações? Olha só, pessoal. Vamos fazer mais um estudo introdutório. Vamos retroagir. Olha só. A gente precisa falar de período. Quando falamos de período, você já sabe que temos dois tipos de período. O período composto e o período simples. Temos esses dois tipos de período. O período composto e o período simples. Olha só, a diferença é que no período composto eu vou ter duas ou mais orações e no período simples eu tenho apenas uma oração. Você pode chamar esse período simples aqui também de oração absoluta, tá ok? De oração absoluta. No período composto, que é onde a gente vai trabalhar e achar as orações subordinadas, ocorrem dois processos. Quais são? Eu vou ter o processo da coordenação e também eu vou ter o processo da subordinação. Tá ok? Mais uma vez, no período composto eu vou ter o processo da coordenação e da subordinação. E a gente vai trabalhar exatamente com a subordinação, que é exatamente aqui, na subordinação que eu vou achar as orações subordinadas, substantiva, adjetiva e também a adverbial. Deu para compreender? Agora vamos ver o que é uma oração subordinada. Visto da onde ela vem, pessoal, uma oração subordinada nada mais é do que uma oração que depende sintaticamente de uma outra oração, chamada de oração principal. Ou melhor, olha só, imagine você tendo duas orações. Uma será subordinada e outra será a oração principal. Essa oração subordinada, ela depende sintaticamente da oração principal, ou seja, a oração principal manda e a oração subordinada obedece. É por isso que temos o processo de subordinação, tá ok? Olha só, visto que é uma oração subordinada, vamos trabalhar com a oração subordinada substantiva e adjetiva. Vamos começar pela oração subordinada substantiva. Mas afinal, o que é uma oração subordinada substantiva? É muito simples. Uma oração subordinada substantiva se refere a uma oração que é subordinada, ela é substantiva porque ela tem valor de substantivo. Essa oração subordinada substantiva ela vai exercer as mesmas funções sintáticas do substantivo, só que no período composto, tá ok? Isso é uma oração subordinada substantiva. Espero que você tenha entendido. Agora, olha só um detalhe importante. Se eu tenho duas orações subordinadas, se eu tenho duas orações, sendo que uma é subordinada à oração principal, eu vou ter que ter entre essas duas orações
um elemento que estabeleça relação entre elas duas. Eu vou ter que ter um elemento que faça a conexão dessas orações. Na oração subordinada, qual é o elemento que irá fazer essa conexão entre a oração principal e a oração subordinada? Eu vou ter uma conjunção integrante. Conjunção integrante, que pode aparecer por meio da conjunção integrante que ou por meio da conjunção integrante se. Mais uma vez, a oração subordinada substantiva, ela será ligada à oração principal por meio de uma conjunção integrante, que poderá ser a conjunção integrante se ou a conjunção integrante que. Deu para entender? Espero que sim. Pois é, pessoal, exatamente isso que acontece, tá ok? É exatamente isso. Já na oração subordinada adjetiva, o processo é o mesmo, só que o elemento que faz a conexão é diferente. O elemento que irá ligar a oração subordinada, irá ligar a oração subordinada à oração principal é um pronome relativo. Mais uma vez, a oração subordinada adjetiva será ligada à oração principal por meio de um pronome relativo que aparecerá através do que? E será o que, melhor dizendo, que também é um pronome relativo. Tá ok? Então é isso. O problema, pessoal, deixa eu trocar aqui de caneta. O problema que a banca vai colocar para você está exatamente aqui, nesse que. A questão será formulada na maioria das vezes usando esse que aqui, ó. Porque simplesmente pelo fato, pessoal, desse que aqui, ó, ele poderá exercer várias funções e não apenas de conjunção integrante ou de pronome relativo. Além de ele ser uma conjunção integrante ou também um pronome relativo, ele também poderá exercer a função de conjunção subordinativa adverbial, tá ok? Conjunção subordinativa adverbial. E para isso você terá que saber identificar se é uma conjunção integrante ou se é um pronome relativo e até mesmo uma conjunção subordinativa adverbial. E para isso, pessoal, vamos ver exemplo a gente vê agora. Feito esse estudo introdutório, olha só o que eu tenho para mostrar para você. Eu coloquei essa frase aqui para você, esse enunciado. Espero que você case. O primeiro passo, pessoal, já vou logo adiantando, são orações subordinadas e orações subordinadas. O primeiro passo que você vai identificar é o verbo. Você vai identificar o verbo, neste caso é o verbo espero, e também tem o verbo case. Tem duas orações que são subordinadas. O segundo passo, você vai separar a oração subordinada da oração principal. E você vai fazer essa separação exatamente no termo que liga as duas orações. Então aqui eu achei a oração subordinada. Tudo isso aqui, ó, do quezinho em diante é a oração subordinada. O que está fora dessa estrutura eu vou chamar de oração principal. Deu para entender? Exatamente isso que você vai fazer. Aí você pergunta, tá, beleza. Achei os verbos, achei as orações subordinadas, mas como eu vou saber, Gustavo, que o que ele será uma conjunção integrante? O que eu faço para identificar? E é exatamente aí que está, que vai fazer você acertar a sua questão. Olha só, quando você identificar a oração subordinada, você vai tentar substituir toda a oração subordinada por isso. Por isso, isto ou derivados. Perceba que fica o seguinte, ó. Espero isso. Perceba que eu consegui fazer essa substituição. Se você conseguir substituir o conectivo por isso, isto derivado,
significa dizer que esse quezinho aqui, ó, é uma conjunção subordinativa integrante. E olha exatamente aqui, ó. O elemento que irá ligar a oração subordinada substantiva, na maioria das vezes, será uma conjunção integrante. Tá ok? Na maioria das vezes. Por que eu digo na maioria das vezes? Porque há algumas orações que são ligadas, orações subordinadas substantivas que são ligadas por outros conectores. Mas não interessa, você vai levar. Para a sua prova, você vai levar o conectivo, a conjunção integrante Q e também a conjunção integrante C. Então, pessoal, aqui você conseguiu identificar se é uma conjunção integrante. E é uma conjunção integrante. Aqui não interessa nem qual função sintática essa oração subordinada aqui está exercendo. Mas para efeito de curiosidade, ó, isso aqui é uma oração subordinada, substantiva, objetiva direta. Tá ok? Oração subordinada, substantiva, objetiva direta. Então, pessoal, o processo é esse. Identificou os verbos, separou a oração subordinada da oração principal. E em seguida você vai analisar o que? Se esse que for uma conjunção integrante, ou seja, se você conseguir substituir toda a oração subordinada. Por isso, esse quezinho aqui, ó, será uma conjunção integrante. Então é exatamente isso que você irá fazer. Já, pessoal, na frase abaixo, ó, vamos falar da oração subordinada adjetiva. Primeiro passo, identifica os verbos. Aqui tem o verbo gosto, que vem do verbo gostar. E o verbo é, que vem do verbo ser. Identifiquei os verbos, portanto, tem orações subordinadas. O segundo passo é a mesma forma, ó, separa a oração subordinada da oração principal. Então aqui eu achei a oração subordinada. Tudo isso aqui, ó, é oração subordinada. O que está fora dessa estrutura eu vou chamar de oração principal. Tá ok? Oração principal. Como eu disse a você, pessoal, é o elemento que irá ligar as orações subordinadas adjetivas será um pronome relativo. E qual a função do pronome relativo? De retomar um termo anteposto a ele, um termo antecedente, tá ok? A ele. Então, ó, se você conseguir perceber essa relação, se esse quezinho aqui, ó, retoma um termo anterior, ele será um pronome relativo, tá ok? Será um pronome relativo. Para facilitar a sua vida, você vai fazer o seguinte, ó, você vai pegar aqui, ó. Você vai pegar o que, pronome relativo, e vai tentar substituir por alguns elementos, que é o qual, pode ser a qual, os quais, as quais, do qual, pode ser da qual, dos quais, das quais, e pode ser no qual, ou na qual, nos quais, nas quais, e também ao qual, ou aos quais, tá ok? Se você conseguir substituir o quezinho aqui, ó, por um desses elementos que também são pronomes relativos, esse que eles também serão um pronome relativo. Vamos fazer a substituição, ó. Perceba que eu posso dizer assim, ó, a matéria da qual gosto é gramática. Eu consegui substituir, ó, por da qual. Vou até colocar aqui, ó. Da qual. Então esse aqui ele será um pronome relativo, porque ele está retomando um termo antecedente a ele. Neste caso, é a matéria. A matéria é o termo que ele retoma. E se ele retoma alguém, ele é um pronome relativo. Portanto, você vai chamar esse aqui, ó, de pronome relativo. Se ele é um pronome relativo e que está ligando orações, uma oração subordinada à oração principal, essa oração subordinada aqui, ó, será uma oração subordinada adjetiva. Esse é o processo. Aqui não interessa nem qual é o tipo de oração subordinada adjetiva. Eu quero apenas que você consiga identificar uma oração subordinada adjetiva e uma oração subordinada substantiva. Para efeito de curiosidade, isso aqui é uma oração subordinada adjetiva restritiva. Por que restritiva? Eu tenho dois tipos de orações subordinadas adjetiva, lembra? A restritiva e a explicativa. Neste caso, eu tenho uma restritiva, porque eu estou dando uma ideia de restrição. Quando eu digo assim, ó, a matéria de que gosta da gramática, eu não estou falando de qualquer matéria. Eu estou restringindo apenas a matéria que eu gosto. Eu estou falando apenas da matéria que gosto.
Por isso ela é restritiva. E se ela é restritiva, ela não possui vírgula. Se fosse explicativa, ela possuiria vírgula, tá ok? Então, pessoal, essa é a ideia. Espero que você tenha entendido. Se ficou alguma dúvida, é só deixar nos comentários, beleza? Até o próximo vídeo. Foi. Valeu!